O Pêssar não é só uma festinha. O Pêssar não é uma festa judaica. O Pêssar é um Hag, é um Moed. Moed, pela Bíblia, não significa festinha, uma comemoração para que você possa trazer os seus amigos e etc. Não. Inclusive de todos os Moadim, dos encontros marcados de Deus para com o seu povo, estão listados lá em Levítico 23. O Pêssar, olhando pela ótica humana, social, é o mais sério de todos. Por quê? Porque existem restrições em Pêssar em relação à celebração. Sim, existem, e é isso que você vai entender hoje nesse vídeo. Fique até o final e acompanhe. Para quem não sabe, eu sou o Boaz e nós viemos aqui explicar para você, iniciante que não entende direito a festa de Pêssar, o que eu devo fazer e por que parece que essa festa de Pêssar é tão séria. As pessoas estão levando muito a sério, dizendo que eu não posso participar ou que tal pessoa não pode participar, e hoje você vai entender o porquê em uma conversa direta, não técnica. Então, perceba, primeiro aspecto, o aspecto messiânico para quem crê que Yeshua é o Messias. Quem pode participar da festa de Pêssar e quem não pode participar da celebração de Pêssar? Essa é a pergunta que fica pairando na mente de todos os que vêm falar conosco. Então nós vamos responder da seguinte maneira: não é porque no Messias não é obrigatória a circuncisão na carne para pré-requisitos de salvação, de justificação, que a festa não é séria. Pelo contrário, ela é vista de forma muito mais séria do que muitos outros judeus que não creem no Mashiach levam. Por quê? Porque Paulo fala, o apóstolo Paulo, ou Rav Shaul, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele menciona a seriedade que é você comer do pão e beber do cálice sem discernir o Guf HaMashiach, o corpo de Cristo. E quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a própria condenação. Então, o aspecto principal não vai girar em torno se você é circuncidado ou não, sendo homem, segundo o critério de Êxodo 12:48, que para comer do Corban Pessah precisava ser circuncidado. Então era para comer a carne do sacrifício de Pessah que só estava vigente em virtude do templo. Não tendo o templo construído, não tem Corban Pessah. Então, aqui não vai girar principalmente em torno da circuncisão, porque até mesmo em alguns meios messiânicos, pessoas vão dizer, não, aqui você não pode participar porque você não fez o Brit Milá, você não fez a circuncisão. Então essas pessoas ainda não acreditam direito em Yeshua. Porque o aspecto em Yeshua não gira em torno do Brit Milá, porque nós temos em Yeshua a circuncisão não feita por mãos humanas. O que é o Brit Milá? É o sinal do pacto, ele não é o pacto é a Torá, o pacto é a obediência aos mandamentos. Você pode ler isso lá em Gênesis 17, quando Deus fala com Abraão, 8 ao 11, ali os versículos, para você poder checar enquanto você assiste esse vídeo. Então, qual aspecto verdadeiro gira? Se uma pessoa que fala que você não pode participar, e ela é messiânica, crendo em Yeshua, do Seder de Pêssar, por não ter o Brit Milá, então essa pessoa está cometendo um erro grave, tá? Por quê? Porque esse não é o aspecto central. E se ela fala assim, porque aqui os judeus da comunidade podem se sentir escandalizados se um não circuncidado vem celebrar. Então essa pessoa já passou de messiânica para idólatra. Ela idolatra a entidade ou a identidade social judaica, porque em Yeshua a identidade social não é o aspecto de maior importância. Pelo contrário, ele derrubou esse muro de inimizade, você pode ler lá em Efésios 2, mas nós não vamos entrar nesse mérito já para deixar isso salientado com você. Preciso ter o Brit Milá para celebrar o Pessah em uma realidade em que Yeshua é o Mashiach? Não precisa ter o Brit Milá. Ponto final. Você questione as pessoas com textos bíblicos, porque aí contra textos bíblicos não tem nenhum tipo de comentário que possa prevalecer. Então esse é o primeiro aspecto, mas aí vem a seguinte questão que muitas pessoas desconsideram e é a mais importante. Seder de Pessah, ele é um moed, ele é um encontro marcado entre Deus e o seu povo, identitário daqueles que realmente saíram da escravidão, exclusivamente para obedecer os mandamentos do Deus vivo. Então, Pessah, ele é celebrado como a libertação da escravidão para que Deus fosse cultuado da forma que ele deseja. Não é à toa que a próxima festividade, o próximo Hag, o próximo Moed, encontro marcado entre Deus e o seu povo é Shavuot.
que é a outorga da Torá, a explicação em todos os aspectos da vida espiritual e social e familiar também, que um ser humano precisa para obedecer a Deus em todos os aspectos que Deus deseja. Então é muito importante entender que a obediência aos mandamentos e a adequação aos critérios divinos é o ponto central da festa de Pêssar. E aí você vai, inclusive, lá para 1 Coríntios 11 de novo. Se a pessoa vai celebrar Pêssar e ela está cometendo pecados de imoralidade sexual, ela não é casada e está vivendo uma vida marital, tendo relações conjugais com outra pessoa, fornicação, que é um pecado de careta, um pecado que a pessoa morre, é um pecado de morte para ela, excisão da alma, ela mesmo tendo Brit Milá não podia celebrar Pêssar sem fazer uma techuvá, sem se arrepender completamente. Porque quem come e bebe em Pêssar e não discerne a seriedade que é você viver exclusivamente para servir ao Deus vivo, porque quem crê no Mashiach, essa é a exclusividade. Hebreus 9,14, o sangue dele purificar as nossas consciências, então é racional também para obedecermos, para servirmos ao Deus vivo. Rav Shaul fala em Romanos que nós agora somos escravos da justiça, no capítulo 6. Então essa falta de entendimento faz com que, se você celebrar o Pêssar, você esteja em condenação. Se você não realizar a techuvá, se você não se arrepender em Pêssar, você não pode celebrar. Fora isso, existem mandamentos deoraita. O que é deoraita? É o termo aramaico para se referir que estão escritos na Torá, no rolo da Torá. Os principais, quando chega o período de Pêssar, são o seguinte. Quando chega no período do dia 14 de Pêssar, na tarde do dia 14 de Pêssar, você já tem que ter eliminado todo o hametz da sua casa. O que é hametz, o fermento? São os 5 grãos que, em contato com água, fermentam depois de mais ou menos 18 minutos. Primeiro, trigo. Segundo, aveia. Terceiro, centeio. Quarto, espelta. E quinto, cevada. Grão de bico, pó royal não são fermento de acordo com a Bíblia. Não vão entrar nessa proibição. Então, basicamente, sem ficar citando os versículos bíblicos, quais são todos os critérios, Boaz, que eu preciso atender em relação ao Pêssar? Você não pode comer hametz em Pêssar, você não pode ter proveito dele, e você não pode ter na sua posse, porque Deus ordenou que fosse eliminado todo o hametz dos vossos territórios. Guardar ele não significa que você já não tem posse. Não ter em posse significa que não pode estar em nada que seja possessão sua. Então, por isso que nós fazemos um contrato de aluguel, geralmente, ou de venda. Nós colocamos o hametz, mesmo que seja na nossa casa, trancamos o lugar em que todo o hametz está guardado, e é muito importante você também lembrar: os produtos derivados de hametz também são hametz. Glúten, por exemplo, aveia ou derivados de aveia, cosméticos, shampoo, esmalte, sabonete, perfumes. Exatamente. Você tem que ficar ligado com isso daí também. Então, nós colocamos tudo em um local da nossa casa, por exemplo, e vendemos aquele local por um preço e realizamos um contrato, e depois nós compramos novamente este cômodo com tudo que está nele, que seja hametz. Então não significa que você vai perder tudo o que você tem na sua casa de comida, etc. Não. Significa que durante aquele período você precisa realizar essa ação para que você cumpra a mitzvah de não ter na sua posse o hametz. Então veja a importância e a minuciosidade que a Torá nos traz para que nós agrademos a Deus. Não é sobre o que eu e você achamos demasiado ou pouco, porque se nós ainda temos demandas, não, mas eu acho isso, significa que você não entende ainda o que é servir a Deus. Talvez seja melhor você esperar, ou seja melhor você ser bem informado. Então, eu acho que aqui nós resumimos vários critérios importantíssimos para celebrar Pêssar. Você não pode chegar em Pêssar achando que é uma festa. Não existem festas, meramente celebrações no calendário judaico. Existem Moadim, por dizer Moed, é um tempo de prestação de contas. Não é à toa que está escrito na Torá que nos três principais Hagim, Moadim, ou festividades, como alguns erroneamente pensam, os homens não poderiam aparecer de mãos vazias e tinham que subir a Jerusalém, independente de onde eles residissem, que é Pêssar, Shavuot e Sukkot. Então, é importante compreender que quando eu vou chegar diante de Deus para prestar contas, eu preciso estar de acordo
com o que a Torá ordena. Se eu não estou de acordo, então eu vou ser achado em falta quando for pesado na balança. E, Hasve Shalom, Deus não permita, eu vou enfrentar as consequências dos meus erros. Porque se eu não me arrependo deles, eu vou levar as consequências sobre mim. Por isso que está escrito, levará sobre si o seu pecado. Hasve Shalom. Deus não permita que nós realizemos Teshuvah, que nós nos adequemos aos verdadeiros parâmetros bíblicos para celebrarmos o Seder de Pessah e toda a vida judaica bíblica em si. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado para você as principais dúvidas que você possa ter tido a respeito do Pessah e também tenha semeado na sua vida a luz da Torá para que você viva para servir a Deus e não para servir a uma ideia de quem Deus é. Shalom, shalom, esse é o nosso propósito, nos aprofundar e romper imagens e romper aparências para descobrir como as coisas realmente são. Que o Eterno vos abençoe.